Olá pessoal, eu sou o Teacher Fernando e hoje eu quero te dar umas dicas super importantes de como você deve desenvolver o seu inglês. Você precisa fazer as coisas que eu vou te passar agora, que eu passei por tudo isso e eu posso dizer que eu tenho experiência nesse assunto. Aprendi duas línguas, aprendi a falar inglês, aprendi a falar japonês e o meu próximo objetivo agora vai ser o espanhol e depois o francês. Mas isso não importa, vamos direto para as dicas. A primeira dica que eu te dou é que você deve sim entender como se constrói uma frase na língua que você está estudando. Vou te dar 3 exemplos para você entender como isso é super importante. O primeiro exemplo, no português, eu falo sujeito, verbo, objeto. A construção fica eu como arroz. Essa mesma construção em inglês eu falo I eat rice. Mas na língua japonesa, a construção fica sujeito, objeto e verbo. Aí você se pergunta, pra que ele está me ensinando japonês? Para você entender como as construções são feitas em outras línguas, para que você não tenha isso na sua cabeça, que é só pensar em português e traduzir para o inglês e pronto, vou estar falando inglês. Olha que maravilha! Não é assim, tá? Não é assim. Então na língua japonesa fica o watashi wa, que é o sujeito, o gohan, que é o objeto, e tabemasu, que é o verbo. Olha que interessante. Significa então que a construção fica eu, arroz, como? Watashi wa gohan tabemasu. Para você entender que para de querer aprender uma língua tentando basear na construção da sua língua para outra língua. Não funciona. Recomendo sim que você entenda o que significa palavra X naquela língua e qual é a tradução dela na sua língua. Maravilha, show, parabéns, você está fazendo correto. Mas querer usar a construção da sua língua para construir uma outra língua está fazendo totalmente errado. Tá ok? Essa é a primeira explicação que eu te dou, a primeira dica que eu te dou de como você deve pensar na construção de uma outra língua, é entendê-la como ela é construída. No inglês se constrói sujeito, verbo, objeto. Legal. Então eu vou seguir essa ordem. Porque no português eu posso mudar essa ordem também. Eu posso falar ela o ama. Olha só, ela é o sujeito, ou é o objeto. Ama é o verbo é por último. Olha que interessante, né? Fugindo do raciocínio sujeito, verbo e objeto. Já seguimos agora um raciocínio sujeito, objeto e verbo. Isso é língua portuguesa, tá? Então você começa a entender que você precisa observar essas construções para primeiramente falar bem e primeiramente entender como deve desenvolver outra língua. Segunda dica, aproveitar aqui que você tem pouco tempo para me acompanhar, se você for assistir um filme com o objetivo de se familiarizar com as palavras, recomendo que você assista 1 minuto. Em 1 minuto você aprenda o vocabulário, se familiarize com as palavras, entenda os seus significados e entenda que existem algumas construções lá, né? Existem algumas estruturas lá. Entendeu isso? Ficou hack nisso? Beleza. Então agora você vai para o próximo passo. Você vai se familiarizar, vai ficar confortável com a língua, vai aprender como construir, vai aprender como ouvir, né? Ficar bom, vai ouvir aquilo e vai se acostumar com aquilo. Recomendo que quando você estudar uma música, ou aprender inglês através de uma música, você escolha uma música lenta. Feito isso, escolheu uma música lenta, você deve então entender que ele tem expressão, entender que ele tem melodia, entender que ele tem um vocabulário, entender que ele tem uma certa velocidade, mais lenta ou mais rápida. E lembrando que aquilo não é como se fala no dia a dia, aquilo é uma música. Feito isso, vamos entender uma coisa super importante. Expressões e phrasal verbs. Isso é super importante. Você deve estar estudando expressões e phrasal verbs com vários outros professores ou até mesmo nas redes sociais. É maravilhoso. Expressões é maravilhoso você aprender. Como phrasal verbs também é maravilhoso você aprender. Mas, se você não está confortável com seu inglês ainda, deixa isso para depois. Por quê? Por que deixar isso para depois? Porque se você não sabe construir frases, se você não é familiarizado com as pronúncias das palavras, para que você vai aprender expressão? Exemplo, você fala no português, quando não é 8 é 80, eu sou um estrangeiro, estou aprendendo língua portuguesa, então eu vou pensar 8 e 80. Eu vou pensar no número, não vou pensar na ideia da expressão. É a mesma coisa no inglês. Quando você está aprendendo inglês e você quer aprender a expressão, você vai saber que as palavras você talvez vai conhecer, mas a ideia, a mensagem que quer passar a expressão, você não vai fazer a mínima ideia o que significa. Por exemplo, você fala, it's up to you. Vai aparecer aqui embaixo, it's up to you. It's significa
Up é para cima. To é para. You é você. É para cima para você. Faz algum sentido? Não faz. Então significa na realidade que é você decide. Então, expressões, deixa eu aprender um pouquinho mais lá na frente, se caso você não estiver confortável com o inglês. Mas se você já estiver bem, maravilha, vai em cima, cai dentro e desenvolva as expressões. Frase e verbos é a união de um verbo com mais uma preposição. O que é verbo? O que é preposição? É a união de uma ação, né? Por exemplo, se eu falo give, significa em português dar. Se eu falo up, é para cima. Mas se eu falo give up, já é uma outra coisa, é desistir. Então, é necessário desenvolver isso? Sem dúvida, sim. Mas vai com calma, aprende primeiro as outras coisas e depois você cai dentro dessas outras importâncias da língua inglesa. Feito isso, eu tenho certeza que você vai desenvolver seu inglês. Lembrando, leia bastante, escreva bastante. Se você fez isso durante 3 anos da sua vida, no ensino fundamental até o ensino médio, então não significa que não vai ser necessário fazer isso no inglês. Sim, vai ser preciso fazer isso para que você também seja um fluente do inglês. Feito isso, eu tenho certeza que você vai chegar à fluência, ok? Se você é de uma determinada área específica, desenvolva os seus ISAIs, que são os seus ISAIs em português, é o que mesmo? Hein? ISAI, redação. Desenvolva suas redações, desenvolva todo esse know-how de informação para que quando você falar inglês você tenha um conhecimento das palavras que você quer dizer. Se você gostou dessa explicação, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, teacher.fernando, vou aparecer todas as informações aqui, no YouTube, teacherfernando-oficial, e no LinkedIn, e também em outras redes sociais. Se você gostou e quer saber mais sobre o serviço que nós desenvolvemos, entre em contato com a gente. Lá eu te explico muito mais como funcionam nossos serviços online e presencial nas empresas. See you guys in the next tip. Bye. Have a nice day.